E nós vamos hoje a palavra de Deus, a primeira carta aos Coríntios, lá no finalzinho, capítulo 16, versículo 13. Capítulo 16, primeira carta aos Coríntios. Aqui tem um bom ensinamento para nós. Primeira carta aos Coríntios, a palavra de Deus diz, ou nos ensina, que nós devemos nos conduzir na dignidade do Evangelho de Jesus Cristo, quer dizer, com a dignidade espiritual de filhos de Deus. O mundo, ele conhece uma pessoa digna pelo que ela possui, pelo que ela tem. Fulano é digno, tem uma posição, mas ser digno do Evangelho não é o que você tem, mas é o que você é. O que você é em Deus, o que você é em Cristo. Uma vida de santidade, de temor, de comunhão, de fé, cheio do Espírito Santo, e sendo usado ali pelo próprio Deus. E aqui Paulo, como todas as cartas dele, ele vem dando vários conselhos para a igreja, falando de vários assuntos, mas aqui ele chega no final da carta e ele até trata esse capítulo 16, o início dele, ele trata de ofertas que foram levantadas ali para a igreja de Jerusalém, até fala para que cada um contribua segundo sua prosperidade, que eles se aplique àquele trabalho de juntar aquela oferta até antes mesmo que o Paulo chegue, para recolher, para quando ele chegar está tudo pronto. E depois ele vem falando de outros assuntos, até da vontade dele estar com aqueles cristãos, e também que uma porta se abriu ali para ele pregar o Evangelho, uma porta, ele diz até muito eficaz, quer dizer, porta grandiosa, mas que havia muitos adversários. E quando chega aqui no versículo 13, ele fala algo para a igreja, já está praticamente encerrando a carta. Aí diz: vigiai e estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, primeiro ponto da nossa caminhada, a gente ser vigilante. Jesus falou disso, ele colocou isso aqui como base da nossa caminhada, e Paulo repete aqui: vigiar. O que é vigiar? É estar atento, né? Nós temos que estar atentos na nossa caminhada com Deus. Nós temos que estar atentos às nossas atitudes, ao que nós andamos fazendo e até falando. Nós temos que estar atentos ao que está ao nosso redor, aquilo que nos é oferecido. Como assim, pastor, que está oferecido? O mundo todo, em todo tempo, está nos oferecendo algo agradável. Em todo tempo, o mundo está cheio de coisas agradáveis, principalmente na área do entretenimento, para entretenimento. Está sempre oferecendo algo.
Mas nós devemos estar vigilantes, olhando aquilo, examinando, se aquilo não tem alguma, e sempre tem nas coisas que o mundo oferece, uma pitadinha do tempero do diabo. Porque se tiver, irmão, aquilo vai causar uma dor tremenda na nossa vida. Nós não podemos trazer isso para a nossa vida. Então nós temos que estar atentos. E atento também em todo o nosso ser, em todo o nosso eu, nas nossas decisões, se estão de acordo com a palavra de Deus. E como você vai vigiar? Como é que você vai estar atento? Primeiro você tendo a palavra. Se você não tiver a palavra, vai ter coisas que você vai olhar, vai achar inocente, vai achar, sabe aquela velha frase que diz, não tem nada a ver? E às vezes tem tudo a ver. Ah, tem nada demais, e às vezes tem muito demais. Então nós temos que ter a palavra. Pela palavra nós vamos filtrar o que presta e o que não presta. O que está chegando até nós, estão querendo nos convencer que aquilo é bom, que aquilo serve para a nossa vida, que aquilo não tem nada a ver. Porque vai ter, às vezes, pessoas que nós amamos, pessoas que estão ao nosso redor, mas que sem Deus, sem a palavra de Deus, vão querer nos levar às suas práticas, ou a defender coisas que elas defendem que a palavra de Deus condena, que para a sociedade é normal, é comum, mas para Deus não é, nem para aquele que quer andar com Deus. Então nós temos que estar atentos. E o diabo, ele está por trás de tudo, e ele vai tentar, porque entenda bem, o diabo ele não pode fazer nada contra você, porque a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Mas ele pode te induzir a sair da presença de Deus para ele te tocar. E se ele sabe que você já tem um interesse às coisas de Deus, ele pode vir com astúcia, com coisas que parecem inocentes, porque ele sabe, se ele vir com as coisas escandalosas, você logo vai perceber e dizer, não, isso está errado. Mas ele pode vir com sutileza, e é nisso que nós devemos estar vigilantes. O mundo, tudo que o mundo cria, tem sempre alguma coisa, algum temperinho do mal, e nós devemos estar atentos para a gente não estar junto com o mundo defendendo o que Deus condena, o que deve ser condenado, já que a Bíblia nos diz que aquilo que é trevas, as coisas, obras das trevas deverão ser reprovadas por nós. Então eu tenho que tomar muito cuidado, mas para isso eu tenho que ter a luz. Qual que é a luz? A palavra que me mostra que às vezes algo que alguém me propõe que parece tão inocente, parece tão comum, parece não tem nada a ver, mas quando eu tenho a palavra me mostra, não, isso aqui tem algo que está contrário à vontade de Deus, isso aqui tem algo que não tem nada a ver com Deus. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não estiver vigilante, o que é que não vai acontecer? De repente nós vamos estar caminhando com o mundo, como diz, né? Sentando na roda dos pecadores, dos escarnecedores, daqueles que escarnecem das coisas de Deus, daqueles que zombam das coisas de Deus, e achando normal. Então devemos tomar um cuidado, sermos o quê? Vigilantes, vigiai, tenha a palavra, vigie suas atitudes, vigie suas escolhas, e vigie também, olhe também aquilo que está ao seu redor, aquilo que estão te oferecendo, e dizendo, isso é legal, isso é normal, isso não tem nada a ver, porque às vezes não é tão normal assim, às vezes tem coisas ali que não agradam a Deus, que não agradam. Nós temos que entender uma coisa, que o pecado, ele não só é cometido no que a pessoa faz, nas ações das pessoas. Às vezes o pecado, ele é cometido no falar, nas palavras, e às vezes são palavras, são coisas, pensamentos que são defendidos. Por exemplo, o mundo se apega muito à cultura, a gente sempre fala, cultura, arte, e isso são os meios que são muito usados por Satanás, são muito usados. Não estou dizendo, não pegar aquela coisa, assim, não,
isso é do diabo, isso aqui não é do diabo. Mas a gente sabemos que o diabo usa muito a cultura, a arte. Por que usa? Porque ali tem pessoas que não temem a Deus, que faz as coisas só para benefício da carne, e que são pessoas que são admiradas por outras. Artistas, pessoas famosas que têm fama, são admiradas. Então são pessoas que são fáceis de, vamos dizer assim, de formar opiniões e levar um bocado de gente com ele. E se não está sujeito a Deus, o diabo vai usar com as suas ideias, seus ideais, as coisas que eles defendem como certo, como bom. E aí só a gente devemos estar atento, para a gente de repente não estar indo com a multidão para o caminho. Você sabe que só existe dois poderes no mundo espiritual: o poder de Deus e o poder das trevas. Quem está sujeito ao poder de Deus está livre do poder das trevas. Quem não está sujeito a Deus, ele se rende ao poder das trevas. Não precisa nem escolher, ele vai de cabeça. Você pode pegar quando depois do dilúvio, o povo a humanidade começou a crescer novamente, ali da descendência de Noé. E um dos descendentes de Noé, por ter tratado mal o pai, feito algo que não deveria, ele foi amaldiçoado. E a descendência dele veio debaixo dessa maldição, que foi o Nimrod. E esse camarada, ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia de unir as pessoas, unir a ele. E ele pensou: vamos construir uma torre muito alta, a Torre de Babel, que é para onde as pessoas olharem e verem a grandeza da nossa cidade, a grandeza do nosso povo. E Deus olhou e viu que aquilo não era bom, e Deus acabou dissipando aquele povo. Espera aí, mas Deus não quer um povo unido? E por que Deus dissipou e não deixou de se unir e se organizar? Porque Deus quer um povo unido para o bem. Deus quer um povo unido para Ele. Mas aquele povo está se unindo para a sua própria glória. O mundo, geralmente, tudo que ele cria é para a sua própria glória. Você vê que as pessoas, elas trabalham para adquirir uma fama, é para a glória dela, da fama dela. Nunca para glorificar a Deus. Nunca para glorificar a Deus. É sempre para elas. Isso não vai agradar a Deus nunca. O que vai agradar a Deus? Quando o povo se reúne, se você olhar bem, Deus dividiu, Deus colocou confusão nas línguas daquele povo, que eles não se entendiam e estiveram se dividindo. Aí lá em Atos, o povo está reunido buscando a Deus, adorando a Deus. Aí Deus dá o dom pelo Espírito Santo, que o povo começa a falar a língua de outras nações. É diferente, eles não sabiam, começam a falar. Mas por quê? Porque estavam glorificando a Deus para que as outras nações entendessem e louvassem a Deus. Então, quando o propósito é Deus, é glória a Deus, é um propósito santo, é um propósito abençoado. Mas quando o propósito é a glória do homem, e sempre o mundo trabalha para isso, toda a fama do mundo, você vê, por exemplo, os artistas, geralmente é um orgulho, uma soberba, uma luta para estar em destaque. Só que eles contagiam todo mundo, muita gente. O que tem de gente aí que adora mais artista do que a Deus, e até cristão mesmo, que estão aí fanático por artista. Meu ídolo. Para com isso. Para com isso. A gente não tem que adorar, a gente não tem que ter ídolo, nem pastor, nem cantor, nem ninguém. Você pode até admirar, essa pessoa tem um talento, é uma pessoa talentosa. Mas admiração, a Bíblia diz: se nós queremos se gloriar, temos que nos gloriar no Senhor. Ele diz até porque tudo é vós. Aquela pessoa com mais sucesso e fama e habilidade que tem, ela não é melhor do que você perante Deus. Pelo contrário, se ela estiver com Deus, ela está em pior estado. Mas às vezes o cara está admirando uma pessoa que está na mão do diabo, fazendo até a vontade de Satanás.
Tem que acordar. Mas voltando aqui, vigiai, vamos estar vigiar. Vigiai e estáis firmes na fé. Irmão, nós não podemos estar firmes em outra coisa. Nós temos que estar firmes na fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos de Deus, daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, que Ele nos promete. Nós temos que estar firmes nessa certeza. Por quê? Porque se nós não estivermos firmes na fé, o diabo vai criar situações que vai nos fazer retroceder, recuar. Lá em Efésios, ou melhor, em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, eu vou voltar para cá, mas vamos lá. 1ª carta de Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro adverte isso. E o que me chamou a atenção nisso aqui, nessa mensagem de hoje, é o diabo por trás dos acontecimentos. A gente tem que estar vigiando por causa disso, porque o diabo, ele está por trás dos acontecimentos da humanidade sem Deus. E se você não estiver atento, vigilante, você vai cair. E está firme na fé. 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim: sede sóbrios e vigiai. Olha só, o que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ser uma pessoa que está consciente de si, que não está fazendo loucura, uma pessoa ajuizada naquilo que está fazendo. Sede sóbrios e vigiai. Então seja vigilante. E por que devemos ser sóbrios e vigiar? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que ser sóbrios na nossa caminhada de fé, não viver fazendo qual a loucura que a Bíblia trata, que o homem faz. A loucura de não orar, não ter uma vida constante de oração, a loucura de não dar atenção à palavra de Deus, a loucura de querer andar segundo a sua cabeça, segundo o que acha, o que pensa. Isso é loucura, isso não é sobriedade, isso é loucura, porque aí você começa a deixar os ensinamentos de Deus de lado, você começa a andar na sua vontade e o diabo vai se aproveitar disso. Porque o diabo, ele se aproveita de quê? Do nosso estado carnal, nossa natureza humana pecaminosa, e ele mostra coisas para nós, ele nos mostra e nos convence de seguirmos aquilo. O diabo, se você não for sóbrio nas suas atitudes, ele vai usar você mesmo contra você. Exemplo do primeiro pecado: a serpente não obrigou que a mulher comesse daquele fruto que era proibido. Ela chegou lá e ela despertou já uma vontade, já despertou, vamos dizer assim, as vontades naturais, carnais da mulher. Ela disse assim: olha, Deus proibiu você de comer de todo fruto do jardim. Aí já chegou com a mentira, né? Havendo uma mentira, o diabo sempre misturou a mentira com a verdade e faz a confusão. Aí ela disse: não foi assim não, ele falou para a gente não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore que está no meio do jardim. O diabo disse: não, ele disse: no dia que a gente comer a gente morre. Ele disse: não morre não, isso é conversa de Deus. Imagina, Deus está mentindo. Conversa dele. Ele está com medo que vocês sejam pessoas inteligentes, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele.
Aí a mulher parou, pensou, nossa, a gente vai conhecer mais, ter mais conhecimento. Isso é bom. A gente quer ser inteligente, quer saber das coisas, né? Aí a mulher chegou e disse assim, pensou, foi lá, deu uma olhada no fruto. O diabo plantou a semente, mas as vontades ou os impulsos naturais, carnais da mulher que levou. Porque a Bíblia não diz que ela estava diante da árvore, diz que ela estava em um lugar do jardim onde houve aquele diálogo. Só que depois daquilo, a mulher foi até a árvore, ela foi conferir, foi dar uma olhadinha se era bom. Tem coisas que nós temos que fugir, não estar olhando se é bom, porque vai atrair. E ela foi para lá e começou a olhar, contemplar e disse, nossa, esse negócio é bom. Ele é agradável, olha que beleza, isso pode dar entendimento mesmo, como a serpente disse, já caiu na armadilha. E eu vou dizer, né? Parece que esse trem é bom para comer. Acho que é comer. Você veja bem o que é a falta de ser sóbrio, ser vigilante. Foi o que aconteceu com Eva. Ela não parou para pensar, nossa, Deus disse que a gente morrerá depois de provar isso. Ela nem pensou no perigo, porque ela estava fascinada no que o diabo disse. Meu irmão, isso são as coisas do mundo. E às vezes o cristão quer dar uma conferidinha. Será que é assim mesmo? Será que tem algo? E vai e fica fascinado. E de repente é onde o diabo vai prendendo a pessoa. Tem gente que não tem mais prazer de ouvir um louvor, tem gente que não tem mais prazer de orar, tem gente que tem prazer de vir na igreja, mas se liga lá no programa, sei lá, de rádio, de qualquer coisa, está tocando aquelas músicas que só fala de destruição, só fala de paixão amorosa, de coisa mundana, e está lá se divertindo e dizendo, isso que é bom, isso que é gostoso. Não tem mais prazer em nada. O diabo chegou, levou a pessoa e disse, isso é bom, isso não tem nada a ver. Deus está mentindo, essas coisas não tem nada a ver. A pessoa vai saber, ele já está caído, está tão prostrado, já não tem mais prazer em nada. Não tem prazer mais de buscar Deus, mas tem um prazer para nada daquilo. E assim são pequenas coisas. Apanhai as raposas e as raposinhas, que elas fazem mal à vinha. Mas essas pequenas raposinhas estão destruindo tua vinha, e tua vinha está em flores, porque no dia que você aceitou Jesus, é para você crescer e produzir frutos. Quanto tempo você está na igreja? O que Deus tem feito na tua vida? Deus tem te usado para levar a cura para as pessoas, para orar pelas pessoas serem abençoadas e curadas. Ou Deus não tem conseguido fazer nada, porque você está tão fascinado com o que o diabo mostrou e disse que era bom, e disse que não tinha nada a ver. Então, sede sóbrios e vigiai. Não caia na loucura de, antes de agir, examinar se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Que aquilo que o mundo está te dizendo, às vezes te mostrando, às vezes numa forma de uma poesia, de uma coisa bonita, se ali não tem aquelas, dentro daquilo não tem aquelas ideias de Satanás. Que as coisas do mundo tem sempre isso, né? Tem sempre isso. Você já viu que o romantismo do mundo, ele tem sempre traição, adultério, tem sempre essas coisas. Tem sempre a aprovação das coisas que a Bíblia condena. Você pode ver a maioria das músicas mudando, é só falando de traição, de abandono, de desprezo, de coisas que não prestam mesmo. E tudo termina num copo de cachaça. Tudo termina num copo de cachaça. Eu lembro, por exemplo, quando eu era garoto, no Nordeste, aí tinha aquelas músicas que eles chamavam música romântica, chamada hoje música brega, né?
Os caras começavam a ouvir aquilo, o camarada tinha se decepcionado na vida amorosa, ouvia aquilo, aí para onde ele ia? Pro copo de cachaça. Ia afogar as mágoas no copo de cachaça. Mas não mudou até hoje não. E as pessoas andam se prendendo essas coisas. E tem tanto louvor bonito, tanta coisa bonita que exalta, que glorifica a Deus, para a gente estar apegado. Mas está pegando, porque são coisas muito simples. Se a gente estiver vigilante, a gente faz a loucura, deixar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. As coisas do mundo são contagiantes, porque nossa carne tende para o mundanismo. Então, sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque por causa do diabo. Ele está por trás de tudo, que quer nos tirar da presença de Deus, que quer nos tirar da comunhão de Deus, do prazer de louvar a Deus, do prazer de orar, do prazer de se envolver com as coisas de Deus. Ele quer nos tirar. E qual que é a busca dele? Porque enquanto você estiver centrado nas coisas de Deus, crendo, confiando em Deus, o diabo não pode te tocar, ele não pode te tragar, porque você está cercado pela proteção de Deus. Mas se você começar a sair, começar a dar lugar, de repente ele encontra liberdade para te tragar, para executar o plano dele. Ele vai fazendo aos poucos, ele vai colocando coisas pequenas no coração. Lembra a história do filho pródigo? O filho pródigo, ele padeceu, ele perdeu tudo que tinha, e ele foi passar fome desejando comer comida de porcos, que era uma vergonha já comer carne de porco para o judeu, porque o porco era tido como imundo para eles. Ele estava desejando comer o alimento dos porcos. Mas para ele chegar naquela condição, começou lá atrás, quando ele ainda estava na casa do pai, e começou a sentir um desejo de se libertar da autoridade do pai e viver a sua própria conta. Que nada começa, nenhum começo é na hora que se cai, mas está lá quando começa, vem as ideias. Tudo começa no campo do pensamento, da mente. A pessoa começa a pensar, se agradar de coisas que o mundo oferece, e sem ela perceber, ela começa a esfriar para as coisas de Deus. O diabo já está trabalhando, e por isso que ele diz: sede sóbrios, vigiai. O diabo já está trabalhando, o diabo trabalha no campo da mente. Ele vai colocando coisas na nossa mente para a gente começar a ignorar a palavra de Deus, ignorar as coisas de Deus. Ele começou com o filho pródigo, foi assim, ele começou a pensar, quando estava na casa do pai, já começou a pensar: eu preciso, quer saber, toda essa riqueza, se eu tivesse com essa parte na minha mão, eu ia cuidar do meu jeito, e cuidou. Porque entenda bem, Deus não vai obrigar você a andar com Ele, Deus não vai impedir de você quebrar a cara se você não quiser ouvir. Ele vai te dar o ensinamento certo, para você, sendo vigilante, você evitar o caminho errado. Mas se você desprezar o caminho dele, a palavra dele, os conselhos dele, e quiser seguir da sua maneira, Deus vai deixar, segue em frente. Foi o que Jesus chegou para os discípulos. Jesus fez uma pregação, muitos deixaram ele, aí ficou os 12, aí ele chegou entre os 12 e disse assim: vocês também querem ir embora? Se quiserem, podem ir. Eu não prendo vocês, é vocês que escolhem. Meu irmão, ele não mudou a maneira, ele vai tratar conosco da mesma coisa. Por isso que Pedro está dizendo: olha, seja sóbrios, não faz loucura de deixar de ouvir a Deus, deixar de examinar, de vigiar as tuas atitudes, de vigiar o que você está recebendo, olhar pela palavra, se aquilo é de Deus ou não. Porque o diabo, ele vai se aproveitar, ele vai tentar em todo o tempo te enganar, te iludir, e ele vai usar o que? O que ele tem em mãos. Quem o diabo tem nas mãos? Aqueles que não são de Deus,
aqueles que não estão na palavra de Deus. E pode ser até alguém dentro da igreja que não está dando atenção à palavra de Deus, que não está levando a sério o Evangelho, e vai chegar com ideias: não tem problema, não, vamos lá, isso não é bem assim não. Só que antes de falar não é bem assim, eu tenho que examinar o que isso tem a ver com a palavra de Deus, o que isso tem a ver com aquilo que Deus nos ensina. Ele diz ali, então, continuando aqui, então anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Entenda bem, o diabo ele não pode tragar você se você estiver debaixo da palavra de Deus. Ele não pode executar o plano sujo dele na sua vida se você estiver vigilante e andando na sobriedade. Mas se você abrir a guarda, se você começar a deixar de lado, agir loucamente, desprezando a palavra, aquele que despreza a palavra perecerá. O que é o desprezo à palavra? O desprezo à palavra é não dar atenção devida. É aquilo que Jesus disse: esse povo tem um coração endurecido, porque ouviram de mau grado. O que é ouvir de mau grado? É ouvir por ouvir. Eu não estou muito interessado a isso. Por exemplo, você está aqui na igreja, você vê a igreja, você pode estar aqui e ouvir de mau grado a pregação. Não, também não é por aí não. Eu vim aqui fazer minha obrigação de cristão que está na igreja. Mas a pregação, é ouvir sim, mas não é bem sério, é ouvir de mau grado. Aí Deus diz: eles não creem e eu não os curo. Isso tem uma coisa que nós precisamos de Deus, é que Ele nos cure. Pastor, mas eu não estou doente, eu não estou enfermo, então eu não preciso de cura. Deus precisa que Deus cure o nosso interior, cure o nosso coração, que o mundo adoeceu ele. Os anos que nós passamos lá fora, recebendo tanta coisa do mundo, aquilo deixou doente. Precisa que Deus venha curando a cada palavra, e vem limpando, vem purificando, vem curando nosso coração. Às vezes curando, não é nem do pecado, o pecado ele já nos limpou. Alguns é, mas outros não é o pecado, mas às vezes é curar das dúvidas, da incredulidade, que às vezes Deus tem. Imagina que Deus colocou o poder dele na nossa mão para a gente usar e fazer bom uso, ser abençoado. Mas quantas das vezes nós não estamos gastando dinheiro com medicamento, com médico, quando já deveríamos estar tomando posse da nossa cura pela palavra de Deus, mas o nosso coração está doente de incredulidade, que não consegue, de dureza, que não consegue crer na cura, apesar da palavra de Deus dizer: eu sou Deus que te cura, eu sou Deus que cura todas as tuas enfermidades. Você pode ter certeza, você está aqui nesse dia, nesse manhã, e você está com a doença no teu corpo, Deus é o Deus que cura você dessa doença, porque Ele diz que cura de toda a enfermidade. Só que Ele precisa que você creia, tenha certeza dessa cura. Mas por que você não tomou posse ainda? Porque o teu coração está doente, o mundo adoeceu ele com a dúvida, com a incredulidade, está duro. Isso acontece comigo, acontece com você, com todos nós. Mas a cura foi liberada, porque Jesus diz que lá na cruz do Calvário, Jesus levou nossas dores, nossas doenças, nossas enfermidades. E talvez você mesmo já repetiu isso várias vezes, mas ainda não creu para ser curado. Coração doente. Então nós precisamos ser sarados. E para isso nós precisamos estar dando atenção à palavra de Deus, para que o diabo não esteja colocando semente dele em nós, que nós não temos que carregar mais, porque a doença é a semente de Satanás, que nós não temos que carregá-la mais. E quando ele lança, nós temos que combatê-la, e combatê-la com fé. Mas às vezes está faltando isso. Está faltando isso. E em muitos casos está faltando por causa do relaxo em relação às coisas de Deus.
ouvir de mau grado. Às vezes a pessoa, principalmente quando o tempo vai passando na igreja, às vezes o cristão ele vai passando o tempo de igreja, ao invés de melhorar, ele vai piorando, ele vai retrocedendo. Quando ele chegou, ele dava mais atenção à pregação, ele tinha mais vontade de vir à igreja, mas o tempo vai passando, ele vai dizer, não, eu já tenho experiência, eu já tenho Deus, ele vai deixando de lado. A pregação para ele é uma coisa até aborrecível, mas não é mais algo que atrai, que chama a atenção para aprender. Nós temos que acordar, ser vigilante, porque é nessas coisas que o diabo ele tira proveito. Porque, entenda bem, se tem uma coisa que o diabo quer, é destruir você. Mas tem uma coisa que ele não pode, é te destruir se você estiver cercado do poder de Deus, se estiver guardado no poder de Deus. Mas só há uma forma de nos guardarmos no poder de Deus, pela fé. E a fé ela não nasceu conosco, a fé ela não está no nosso coração por estar, a fé ela vem através de a gente ouvir a palavra, compreendê-la, entender, para ter aquela certeza, não, Deus está comigo, amém Jesus. Sem isso é tudo mentira nossa. Eu tenho maior fé, eu sempre tive fé em Deus. Não é mentira. A fé, a Bíblia deixa bem claro, é uma certeza, que ela vem, uma certeza ela só vem com o conhecimento, porque se eu não compreender o que Deus tem para mim, quem é Deus para mim, dificilmente eu vou ter certeza que Ele vai fazer algo por mim. Eu vou ter apenas uma palavra na minha boca, Deus, como o mundo diz, né? Até qualquer coisinha a pessoa diz, meu Deus, só Deus, não é assim? Mas vazio. E quantas vezes nós falamos assim, vazio? Quantas vezes não tomamos o santo nome de Deus em vão, usando apenas a expressão até onde não cabia? Então ele diz assim, olha, anda ao redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes aonde? Na fé. Não tem como resistir às astúcias e ciladas do diabo se não for firmes na fé. E a fé vem como? Quando vimos a palavra, compreendemos, porque fé é uma certeza no coração. Fé não é uma confissão vazia. Você não crê com a boca, você crê com o coração. Com a boca você confessa. Romanos 10 diz isso, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Confessa ali em oração, confessa numa confissão de fé. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Quer dizer, as pessoas, todo mundo passa por aflições, mas nós temos que resistir elas firmes na fé. Não deixar o diabo nos enganar, nos entristecer, nos vencer. Voltando a 1 aos Coríntios, onde eu estava. Quando eu comecei tudo. Não, antes de voltar lá, ainda nesse quesito, que o diabo ele se aproveita, se a gente não tiver vigilante, ele se aproveita e a pessoa não percebe. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Dificilmente se fala de Satanás no Velho Testamento, mas aqui falou, dependendo da tradução também, né? 1 Crônicas 21. Olha a ação do diabo. Olha só, capítulo 1 Crônica 21. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel.
Olha a ação de Satanás. Eu não sei se a sua Bíblia está igual. Tem alguém que está diferente? A minha está Satanás mesmo, se levantou. Tem tradução, dependendo da tradução, mas não, acho que é em outro relato que ele coloca a ira veio sobre Israel. Então Satanás se levantou contra Israel. E o que foi que Satanás fez aqui? Ele se levantou contra Israel. Qual era a função de Satanás? Destruir Israel. Israel estava bem. Davi tinha assumido o reino. Deus lhe dava vitória por onde ele ia. Estava vencendo. Davi se engrandeceu no reino. Estava uma maravilha. Tudo correndo bem. Aí aconteceu uma coisa com Davi que não deve acontecer conosco. Davi relaxou. Parou de vigiar. Vigiar o quê? Seus sentimentos. Porque diz que Satanás se levantou e incitou Davi a numerar Israel. Então Satanás agiu aqui onde? No coração do rei. Colocou um sentimento. Que tipo de sentimento Satanás colocou no coração de Davi? O sentimento de orgulho. Deixa eu ver se eu tenho um grande exército. Eu só venço, então eu tenho que ver o poder de guerra que eu tenho. Estava deixando de confiar em Deus e confiando no número de homens que tinha. Aí chega assim: e disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contar Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Qual era o número que Davi queria aqui? Saber quantos homens de guerra ele tinha. Isso quer dizer, Davi estava confiando no poder do exército. Estava esquecendo que as vitórias dele era Deus que dava. O Joabe percebe e ele até tenta alertar Davi. Mas Davi estava dormindo, não estava atento, não estava vigilante nos seus próprios sentimentos. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes o tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Você veja bem que o Joabe que estava de fora, ele percebeu que aquilo estava errado. Ele disse: ó, esse exército é teu, todo esse povo te pertence, é o rei. Então você não precisa saber disso. Mas qual era o intento de Davi? Deus tinha dado vitória para ele. Porque se você depois ler atrás, você vai ver para onde Davi se conduzia, Deus dava vitória para ele. Aí Davi se engrandeceu e começou a confiar na sua própria capacidade. Em outras palavras, Davi, aquele homem tão de Deus, ele não se meteu no pecado, ele se meteu em coisa, mas Satanás começou a jogar, a plantar no coração dele: olha, você tem muita gente, você tem poder, você precisa ver que exército você tem, para você mostrar para o povo o quanto você é poderoso, o quanto você é forte para os outros reinos. Ele não precisava disso, ele tinha Deus. O Joabe percebeu e disse: não faz isso. Só que ele não deu ouvidos, e assim: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Mas não vamos esquecer o primeiro versículo: Satanás se levantou contra Israel. Por trás daquilo, todo mundo que estava vendo, ó, Davi está desobedecido. Davi está assim, mas por trás estava Satanás incitando, colocando no coração de Davi: ó, você é forte. Olha, conta o seu exército para você ver o quanto você é forte, para você mostrar para as outras nações o quanto você é forte. Versículo 7 diz assim: e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. O que o Satanás estava fazendo com que Davi pecasse contra Deus, para trazer a ira de Deus. Irmão, e olha por causa dessa brincadeira o que aconteceu. Versículo 14:
Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 homens de Israel morreram. Aqui você entende porque 70.000 homens, está falando de homens, morreram de uma peste, de uma doença que apareceu ali, que Deus enviou. Qual era o pecado de Davi? Qual foi o intento de Satanás no coração de Davi? Davi se achar grande pelo número de homens que ele tinha preparado para a guerra. Foi justamente nesse que ele perdeu, 70.000. E foram poucos dias ali, pouco tempo. Que depois Deus olhou e viu o estrago, e Deus chegou até mandou para o anjo que estava ali, não, recua e saiu. Davi se humilhou diante de Deus. O bom é que Deus, ele sempre aceita. Então o que eu quero dizer para você, o que Paulo disse para nós aqui, ser vigilante, ser firmes na fé. O diabo vai inventar de todas as formas nos tirar da presença de Deus, e às vezes fazendo coisas que diz não é pecado, porque contar o povo seria pecado? Não, dependendo da intenção. Só que a intenção era se engrandecer. Se você ver depois, Davi faz uma contagem, não sei se depois ou é antes disso, que ele fez uma contagem que o próprio Deus mandou contar. O próprio Deus. Mas agora, o diabo tinha colocado no coração de Davi o quê? Mostra que você é grande. Mostra o quanto você é forte para as outras nações. Confia no teu exército. Vê a tua grandeza em termos de força militar para guerrear. E aí fez com que ele esquecesse que a força dele para guerrear era o próprio Deus, e confiar no grande exército e se achar. Aí Deus disse: você está se achando que tem muitos homens? Então eu vou acabar com 70.000 deles. Imagina só, Machado não tem nem isso de morador, não é? 40.000 é isso? 46.000. Então morreu mais do que uma cidade, quase 2 cidades de Machado. Imaginando, assim, pouco tempo, coisa séria. Mas por quê? Por causa que Davi atendeu, não estava vigilante, acabou fazendo o que Satanás induziu. Nós temos que estar atentos, porque Satanás todo tempo vai usar às vezes pessoas, situações para nos induzir a agir naquilo que ele quer, porque ele sabe que é a maneira que ele nos tira da proteção de Deus, e ele vai ter como tocar na nossa vida. Então, voltando aqui a 1 aos Coríntios, capítulo 16: vigiai, estáis firmes na fé, e portai-vos varonilmente. Portai, se conduza de uma forma varonil. O que é varonil? Varonil quer dizer, seja adulto, seja uma pessoa decidida, não seja criança no que faz. Varonilmente quer dizer, seja adulto na fé, né? Na fé, na comunhão, se porte dessa forma, seguro. Vai vir as astutas lá do diabo? Vai vir. Não caia, não resista na fé. Então, portai varonilmente. E o último conselho: fortalecei-vos. Fortalecei-vos em quê? No Senhor e na força do seu poder, segundo está em Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é se fortalecer no Senhor? Se fortalecer na presença de Deus, em oração, em comunhão, e a força do poder de Deus. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é o Evangelho. Se fortaleça nele, se dedique todos os dias a estar na casa de Deus, e estar lendo a Bíblia, aprendendo de Deus, vivendo a palavra, crendo na palavra. Quanto mais puder vir à igreja, venha à igreja, porque na igreja está se ensinando a palavra.
Ao invés de você estar perdendo tempo lá com outras coisas, você vai estar dando ouvidos à palavra e aprendendo. Amém, Jesus? Mas mesmo assim, o dia que não vem, todos os dias tira um tempo em casa, vai lendo a palavra, procurando meditar, compreendê-la e se fortalecer naquilo que ela diz. Às vezes as lutas na vida vêm para nos desanimar, nos deixar abatidos, nos deixar aborrecidos, nos deixar sem esperança, mas aí nós vamos na palavra, a palavra nos mostra a realidade de Deus, que Deus tem para nós, quem somos em Deus, e nos fortalece. O missionário ontem, ele colocou uma mensagem no Facebook, que me chamou a atenção, que foi lá em Salmo 119, versículo 105, que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E ele colocou ali a palavra, logicamente, Jesus, que ele é a luz para o nosso caminho. E ele falou: aquele que está em Cristo, que está na luz, ele não olha para os perigos que a vida oferece, para as circunstâncias, da maneira que o que não está olha. Quem não está na luz da palavra, ele olha para os perigos que a vida oferece, desesperado, achando que aquilo vai acabar com ele. Quem está na luz da palavra, olha para aquela ação do inimigo como algo já derrotado por Deus, algo que já foi vencido, porque todas as ameaças do inimigo são ameaças derrotadas, porque o nosso Deus é vitorioso sobre tudo e sobre todos, e se nós estivermos sobre a palavra dele, nele somos mais que vencedores. Amém, Jesus? Essa é a mensagem do dia. Quando vai a tua cabeça, deixa eu fazer uma breve oração. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Deus, que essa palavra ela entre no coração de cada pessoa, e eu proíbo o diabo de você roubar essa palavra do coração dessas pessoas, daquelas que vão ouvir essa pregação. E eu te peço, Deus, confirme essa palavra no coração de cada um, que venha produzir fé, venha produzir certeza, e venha fazer um povo, meu Deus, vigilante, firme na fé, um povo que se porta varonilmente, e um povo fortalecido no Senhor, um povo de boas obras. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a viver, compreender a tua palavra, andar nela e viver, meu Deus, essa graça tão grande que o Senhor nos oferece através da pregação do Evangelho, que nos fortalecemos no teu poder, que é o Evangelho, Pai, a cada dia, em nome de Jesus.